Olá, bom dia! Eu vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre transformando a nossa maneira de pensar. Eu vou ler Romanos 12:2, que diz o seguinte: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Gente, quando nós lemos a primeira parte que diz não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, como nós fazemos isso? Em geral, nós, seres humanos, nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós não temos, para aquilo que nos falta, ao invés de olhar para aquilo que nós já temos. E com isso, essa maneira de ver a vida, maneira de ver as coisas, nós trazemos para nós angústias, até mesmo depressão, até mesmo ansiedades. E com isso, nós vemos que quando nós pensamos de uma maneira negativa, vamos dizer assim, nós vemos que essas coisas que nós olhamos que nos falta, nos traz muitas falta de esperança. E quando nós lemos a palavra e nós vemos que nós somos como Cristo é nessa terra, nós percebemos que tudo que Cristo conquistou na cruz nós já temos. A gente só precisa acessar pela fé, porque pela graça Jesus já nos entregou. Nós temos o favor do Senhor na nossa vida e por isso nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Quando nós vemos o Salmo 103, ele diz o seguinte nos primeiros versículos, eu vou abrir aqui, versículo 2: Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa os meus pecados, Ele cura as minhas doenças, Ele me resgata da morte, Ele me coroa de amor e misericórdia, Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a da águia. Olha só esses versículos, Salmo 103, do 2 ao 5. Todos esses benefícios Jesus já conquistou para nós na cruz. Quando nós sabemos que somos perdoados por Cristo, nós alcançamos também a cura do nosso corpo, porque em Isaías diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos completamente curados. Nós também vemos que Ele nos resgatou da morte e Ele nos coroa de amor e misericórdia. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele derramou o amor dele por nós, Ele nos deu a misericórdia, Ele entregou a justiça, né? Ele pagou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Descendência de Adão, e por causa de Adão nós recebemos uma dívida pela desobediência de Adão. E aí Jesus, o que ele faz? Jesus, ele nos dá a justiça, ou seja, ele justifica. Para que essa dívida fosse paga, essa dívida de desobediência, essa dívida precisaria que um ser perfeito morresse em nosso lugar. E quem é esse ser perfeito? É Jesus. Mas nós estávamos falando sobre mudar a nossa mentalidade, né? Então, vamos ver aqui. Quando nós percebemos que nós somos perdoados por completo, presente, passado e futuro, porque Deus, ele não vê como nós vemos dia após dia, ele já vê a obra inteira completa, ele vê de um ângulo que nós não estamos vendo. Por exemplo, se tem um desfile de escola de samba, que eu acho que todo mundo já viu alguma vez na vida, e a câmera tem um drone que ele vê lá de cima, ele consegue enxergar
toda a pista, ou seja, ele consegue enxergar a escola do início até o fim dela. E é assim que Deus enxerga. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro já completos. Então, o que nós temos que ter em mente para que a nossa mentalidade ela mude? Nós temos que ter em mente que Jesus já pagou a nossa dívida e que nós somos totalmente, completamente perdoados. Nós somos totalmente, completamente curados, porque Jesus, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E nós fomos resgatados da morte, ou seja, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É isso que Paulo diz. Olha que maravilha. Tem uma passagem que diz, Lucas 10, 17. Quando 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. No versículo 18 diz o seguinte: Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19. Eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, olha essa palavra, nada lhes causará dano. No versículo 20 diz: Mas não se alegrem, porque os espíritos imundos, impuros, lhes obedecem. Alegre-se, porque os seus nomes estão registrados no céu. Os nossos nomes estão registrados no céu. Então, ou seja, nós já somos salvos, nós já somos vencedores, porque Cristo venceu na cruz. Então, quando nós temos essa mentalidade de que as coisas dessa terra são passageiras, nós vemos que aqui as coisas são muito pequenas em relação àquilo que nós vamos receber, que nós vamos viver, qual o propósito de Deus para nós é muito melhor do que nós podemos pensar ou imaginar. Em Lucas ainda, em Lucas 12, versículo 32, diz o seguinte: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Ou seja, Deus ele tem prazer em nos entregar o reino dele, né? Então, se Deus ele não poupa nosso Pai, né? Ele não poupou o Filho dele, ele nos entregou tudo através do Filho dele. Então, o que pode nos faltar? O favor do Senhor está sobre nós. Em Filipenses 4, 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Olha isso, agradecendo-lhe tudo que ele já fez. Então, se ele já fez, é porque quando nós oramos, nós temos que crer. Lembra? Tem essa palavra na Bíblia, que quando nós oramos, nós temos que crer que já recebemos. Então, se nós cremos que já recebemos, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez. O Senhor já fez tudo através de Cristo e tudo é sobre Cristo. E quando nós aprendemos sobre Cristo, nós aprendemos que essa identidade de Cristo também se refere a nós. Em 1 João 4, versículo 17, à medida que permanecermos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Mas em outra versão, porque neste mundo somos como Cristo. Ou seja, aqui neste mundo nós somos como Cristo é.
E se somos como Cristo é, Jesus já venceu, nós também já vencemos. Jesus tem toda a provisão do céu para ele, nós também temos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso também, porque nós somos herdeiros, porque nós somos filhos. Uma coisa que é muito interessante, em Provérbios 23, versículo 7, da versão Ara, assim como imagina a sua alma, assim ele é. Olha como isso é poderoso. Assim como você imagina na sua alma, assim é. Por quê? Fatalmente, quando a gente pensa que é de uma determinada forma, nós acabamos declarando. E quando nós declaramos, acaba acontecendo aquilo que declaramos. Por quê? Porque é como o nosso coração pensa, é como ele vê. Então, por exemplo, em Colossenses 3, versículo 2 até o versículo 3, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós estamos escondidos em Cristo, dentro de Cristo. Dentro de Cristo nós fazemos parte de Cristo. E Cristo está em Deus. Ou seja, nós estamos escondidos em Cristo e Cristo está em Deus. Quem que pode nos alcançar? Quem que pode? Qual é o mal que pode nos alcançar? Ninguém pode contra os filhos do Senhor, os ungidos do Senhor. Então, ele quer dizer o seguinte, que quanto mais nós aprendemos sobre Cristo, sobre a identidade de Cristo, aprendemos que essa também é nossa identidade, porque nós estamos inseridos em Cristo. Nós passamos a resplandecer aquilo que Cristo é. Então, quando nós tiramos o nosso foco deste mundo, porque esse mundo nós não fazemos mais parte daqui, Jesus é o nosso espelho. Quando nós olhamos para o espelho, nós não vemos nós mesmos. Agora nós vemos Cristo. Mas também eu vejo a Deus. É lindo quando nós paramos de focar naquilo que nós não temos para ver aquilo que nós temos. Nós temos Cristo. Nós temos o reino de Deus em nós. E nós antes tínhamos fome e sede de Deus. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos colocados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E por isso nós nos tornamos uma fonte que se derrama para outras pessoas. Quando nós focamos na palavra de Deus, quando nós focamos na Bíblia, na palavra que é a verdade, nós transbordamos isso e nós começamos a declarar o quê? A palavra. Quando nós estamos cheios da palavra, nós transbordamos a palavra e todas as coisas ao nosso redor se transformam. Então, a nossa vida está escondida em Cristo. Quanto mais aprendemos de Cristo, mais aprendemos sobre nós mesmos, porque nós éramos uma figura de Adão, uma figura caída de Adão. Precisamos aprender como Cristo é, para que nós aprendamos também sobre como nós somos, porque agora existe uma nova vida a explorar, uma nova vida que nós precisamos crescer. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha falado ao seu coração. Busque sempre ver Cristo nas Escrituras, porque esse é o nosso maior tesouro. Quando nós conhecemos a Cristo, nós podemos reinar aqui nessa terra, em vida. Recebemos a vida abundante que Jesus morreu e ressuscitou para nos entregar. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra tenha falado muito ao coração de vocês. Até a próxima!